Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom. Ih, boa, Nelma Poli entrando, Márcio Oliveira, Marcos Costa, excelente. Excelente. Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar sobre a morte. Sobre a morte. Muito bom. Pessoal entrando aí. Perfeito, perfeito. Conexão tá boa? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Tá bom, pessoal. Então, a gente está aqui numa rotina de conversas sobre um aspecto importantíssimo da vida, que é um aspecto chamado força, né? Um aspecto chamado força, um aspecto chamado deixar de se vitimizar, um aspecto chamado deixar de ter uma visão egoísta da vida. Agora, eu queria conversar com vocês nessa sexta-feira aí, né, que vai chegando, na sexta-feira que a gente já entrou já há algumas horas, e deixá-los no final de semana pensando sobre uma realidade que é uma realidade que muitas pessoas e muitos de nós não falamos mais, não conversamos sobre, e temos até alguma bronca, né, quando começam a puxar esse assunto na mesa, que é aquele aspecto, aquela realidade chamada morte, né? A morte, no entanto, ela é um elemento fundamental que deve habitar os nossos pensamentos diários, que devem habitar as nossas projeções, que devem habitar o nosso dia a dia. Por quê? Porque se a gente não tivesse a realidade da morte, se a gente não tivesse inscrito dentro dessa realidade chamada morte, se nós fôssemos seres, por assim dizer, imortais, nenhuma transformação faria sentido. Se a gente tivesse uma outra estrutura biográfica, se a nossa estrutura biográfica não fosse finita, nenhuma transformação faria sentido. Nenhum amadurecimento faria sentido. A transformação não teria sentido. Por quê? Porque, bem, eu posso fazer isso em qualquer momento. Em qualquer momento da minha história, eu vou fazer isso. Por quê? Porque nem sequer a própria noção da história para mim está dada. Eu não teria, na minha cabeça, um arco de tempo médio no qual as transformações sucessivas precisam acontecer. Então, se a gente não reflete que a morte ela vai chegar para a gente, de qualquer modo a morte vai chegar, independente de quem você seja, independente da tua classe social, independente da tua cor, independente da tua altura, você sabe, assim como eu, assim como todos nós aqui que estamos ouvindo esse vídeo, que a morte ela vai chegar. E é necessário que ela chegue, e é bom que ela chegue. É bom que a gente saiba que a gente vai morrer. A gente precisa, de algum modo, meditar sobre isso diariamente. Por quê? Porque é justamente a noção, a concepção da morte que dá pra gente o peso verdadeiro da vida. Se na nossa cabeça não entra esse elemento da finitude da vida, a gente vai virar um tremendo de um trapaceiro, a gente vira um preguiçoso, a gente vira um charlatão. A gente não se incomoda, não se incomodaria minimamente com o nosso estado de evolução do momento presente. Mas é justamente porque a gente sabe que em algum momento a gente vai ser chamado, né, para uma outra versão, né, para a versão definitiva, para a versão da eternidade, por assim dizer, onde não tem transformação, que deveria aparecer na gente um sentimento, deveria aparecer na gente uma necessidade de mudança diária. Talvez aqui esteja uma das grandes explicações porque muitos de nós, muitas pessoas não conseguem fazer a tal da mudança. Muitos de nós não conseguem levar a sério o dia. Muitos de nós não conseguem definitivamente deixar de, né, fazer aquela coisinha ridícula, todo mundo vai procrastinar. Por quê? Porque a dimensão da morte sumiu. Poucas pessoas falam sobre a morte, poucas pessoas levam a sério a realidade da morte. A realidade da morte, ela tem que estar na nossa meditação, se não diariamente, bem, com uma frequência muito maior do que ela tem estado até agora. E aí vem aqui para cima dessa realidade, se joga uma outra realidade que culturalmente entrou e que é devastadora, que veio, né, através de um monte de filmes, novela da Globo, né, aquela coisa de, se só te restasse um dia, o que você faria? E aí aquelas imagens, né, das pessoas correndo para aproveitar prazeres que até então eram ilícitos. Então agora eu vou sair transando com todo mundo, agora eu vou comer toda a torta de limão que existe na face da terra, agora eu vou...
Peraí, como assim? Né? Se no limite da nossa vida a gente projeta o entrar dentro de um desejo material, né? Aproveitar os prazeres, a gente não teve ideia do que é a dimensão da morte. Se bem, não, se só me restasse esse dia, eu faria, eu ia pra praia, eu ia malhar, eu ia comer torta de limão, sei lá. Você ia fazer uma coisa que apostasse no prazer imediato, eu te garanto, esses teus minutos finais seriam a coisa mais devastadora, mais terrível, mais alucinante no sentido negativo do termo que você possa imaginar. Por quê? Porque você sabe que vai acabar. Você aproveitaria cada pedaço daquela torta de limão com uma aflição, com uma agonia inimagináveis para tua cabeça. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai acabar e aquilo não está te alimentando. Aquilo não ia te alimentar. Você ia se frustrar. Você ia dar a última garfada querendo outra garfada, ou então você ia se empanturrar de algo que, já não fez mais sentido ali no final. Essa ideia que entrou através do cinema, que entrou através da cultura de massa, que o minuto final, ou os dias finais, as horas finais, elas têm que ser recheadas de prazer, isso tira da cabeça de todo ente, né? De todo ente vivo, né? De todo ente do Ocidente, a ideia de que é importante a gente fazer algo que tenha sentido, que é importante que a gente progrida. Por quê? Porque, bem, se o que me resta no final da vida, se o que me resta nos minutos finais, no minuto da morte, é um prazer material, não faz sentido, a vida não tem sentido nenhum. Ora, se eu não tenho esse chamado a ter uma visão profunda, clara, ampla, grave do que é a morte, não tem sentido nenhum. A minha vida, ela perde imediatamente sentido. Por quê? Porque eu não sou chamado à transformação, eu não sou chamado a mudar, não sou chamado a evoluir, eu não sou chamado a amadurecer. Então, das duas, uma. Ou as pessoas têm uma ideia, ou nós temos uma ideia, né? Ou nós temos uma ideia de que a morte não vai chegar porque a gente simplesmente não pensa sobre esse assunto. Ou os minutos finais deveriam ser, a gente pensa que os minutos finais deveriam ser recheados de prazer, recheados de coisas boas. Bem, as duas ideias, elas tiram da gente a dimensão verdadeira do que é a morte, ou do que a morte deveria ser pra gente. Elas tiram pra gente essa ideia determinante de que a morte é o peso verdadeiro da vida. Se a gente não caminha, por assim dizer, diante da morte, a gente não vai conseguir caminhar diante da vida, porque a vida ela fica esvaziada de sentido. Uma vida infinita nesta versão corporal, ela não tem sentido. A gente não consegue dar um sentido para ela. A gente não consegue, de fato, ser movido daquele lugar de paralisia. Isso é fundamental. Ora, a ideia da morte, ela não vai paralisar a gente, ela jamais nos paralisaria se a gente tiver a concepção do que é a morte. Bem, o que é a morte? Bom, a morte corporal é a transformação da nossa versão eterna. Isso é a morte. Bem, e dependendo do que você faça nesta versão, você vai ter o reflexo na outra versão. Isso é grave, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. O Dr. Viktor Frankl, o psiquiatra, né? Ele foi uma vez chamado, ele estava num campo de concentração e foi chamado pelo diretor do campo de concentração para falar com um sujeito que estava condenado à morte. O sujeito morreria dali a 5 minutos. O sujeito morreria dali a 5 minutos. Dr. Viktor Frankl, né, o psiquiatra, foi lá, situação de merda, né? Você vai ter que falar com um cara que tem 5 minutos de vida. O que você fala para um cara desse? E o Dr. Viktor Frankl não aliviou o cara, não. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, assim, meu filho, eu não me interesso se você vai viver 5 minutos ou 30 anos. Se você vai viver 5 minutos ou 30 minutos. Se você vai viver 5 minutos ou um século. Eu não importo com isso. E você não tem que se importar. Você tem que fazer algo nesses 5 minutos ou nesses 30 anos que faça um sentido. Você tem que fazer algo que faça um sentido. Bem, cada minuto tem que ser preenchido. Né? Cada minuto você tem que tentar encontrar o sentido. Bem, a gente já entendeu que o sentido não é um sentido extraordinário, não é um sentido transcendente, não é esse sentido, isso é a tua cognição, meu filho. Presta atenção. A tua psicologia, por enquanto, né, a tua psique, por enquanto, a tua cognição, por enquanto, não consegue alcançar esse propósito, esse sentido a todo instante. Você não consegue. Você não está santo ainda, você não é santo ainda, você não é transcendente, você não está lá no mundo do nirvana, você não vai conseguir fazer isso. Presta atenção, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Não adianta aqui apelar para o conceito de Deus ainda. Não adianta. Não estou dizendo que você tem que excluir Deus da jogada, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que isso não vai dar conta, porque não dá. Quanta gente religiosa que eu atendo, quanta gente religiosa que eu vejo, fala, porra, não tem sentido, né? Mas não preenche por quê? Porque é o sentido
de cada minuto que você preenche com como? Fazendo, presta atenção, fazendo algo que tenha sentido e não procurando o sentido. Esse é o ponto central. Em 5 minutos ou em 30 anos, aí tem que preencher cada um desses minutos, não importa se são 5, não importa se são 30 anos. Cada um desses minutos, se for preenchido de coisas que façam sentido, se você faz alguma coisa que tem sentido, aí a tua vida começa a ganhar um sentido, mas isso é evidente. Então veja só, em primeiro lugar, que sentido tem comer uma torta de limão? Né? Ora, como o destino final da tua vida tem pouco sentido, não é isso? Preencher cada instante de sentido é o importante, você fazer algo que tenha sentido. Né? O que eu faço faltando 5 minutos num campo de concentração? Faz o que você tem que fazer, pô. Faz o que está faltando você fazer. Você precisa fazer alguma coisa, você vai lá e faça. Isso é outra coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça também. Se falarem para você assim, olha só, presta atenção. Você tem só esse dia de vida. Se você tiver que ir correndo pedir desculpa para alguém, se você tiver que ir correndo no banco resolver a tua vida financeira, se você tiver que ir correr, você já está vivendo errado. Por quê? Porque você não está fazendo as coisas que você tinha que fazer. Você está entendendo aqui o processo? Se te falassem assim, falta só esse dia. Bem, então eu vou lá pedir desculpa pro meu pai agora. Porra, então pronto. Então vá pedir desculpa pro seu pai agora. E não só porque falta um dia para você morrer. Porque você está entendendo que o que você tinha que ter feito era ir lá pedir desculpa para ele. Isso daria sentido para a tua existência. O que você tinha que ter feito era ir no banco, resolver ali a coisa da conta, que se você morrer hoje, a tua mulher, teu marido, vai se enrolar. Porque você não passou a senha, você não fez o negócio que tinha que ter feito. Você está entendendo que não é o sentido, da coisa. Né? Não é buscar um sentido transcendente, mas é fazer o que você tem que fazer, fazer o que está no teu dever. Isso é o que falta na maior parte das vezes pra gente. Né? Se a gente não consegue cumprir esse dever do dia a dia, é porque a nossa vida ainda está muito esvaziada. É que a gente não vai conseguir encontrar sentido em momento nenhum. E muitas vezes isso acontece porque a gente não meditou que, se a gente passar pro lado de lá, se a gente morrer, se a gente for pro lado de lá, cheio dessas pendências, veja, essas pendências não vão se resolver do lado de lá. Essas pendências terão que ter que ser resolvidas aqui, mas você continua sendo a mesma pessoa. E esse é o passo importante para a gente entender. Você continua sendo a mesma pessoa mesmo depois de morto. Só que você deixou pendências. Porque você não fez o que você tinha que fazer. Você passou uma vida pensando em qual era o sentido dela. Mas não fez o que era necessário, você não fez o que era do seu dever. Então você vai para o lado de lá, pro lado de lá, entre aspas, você vai para a tua outra versão, para a versão eterna, na qual jamais nada pode ser alterado, deixando um monte de pendências. Isso vai se tornar um inferno. Você ficar pensando, ou você ficar sendo chamado a fazer coisas que você não fez, quando você tinha que ter feito, vai transformar a tua vida no inferno. Então preste atenção, para fugir desse inferno, o importante, o necessário, o que dá sentido mesmo, é fazer o que você tem que fazer, cada dia. Isso é se livrar. Quando a gente faz isso, a gente se livra desse mundo de subjetivismo. Gostam de mim, não gostam de mim, eu sou amado, não sou amado, falaram comigo feio porque eu tô, falaram comigo de modo grosso porque eu tô feio. Para com esse negócio, para de ficar olhando para si. Para de ficar se achando um coitadinho. Para de ficar com auto-vitimismo. Faça o que é do seu dever. Agora aqui, assim, inaugurando uma nova dimensão. Já pensando na morte, pensando na sua versão final, pensando na sua versão eterna. Essa é a coisa. Então, o primeiro lugar é ser forte. A gente tem que ser forte. Se a gente não for forte, a gente não consegue fazer as coisas. Força física e força moral. A gente não consegue fazer nada. E depois, veja bem, aqui que está o ponto. A gente não vai paralisar nessa coisa do fazer. Não é isso. A gente não vai paralisar ali na coisa do fazer. A gente vai começar em algum momento, não agora. Agora é só para fazer mesmo, hein? Agora é só para fazer. Agora é para ser forte e fazer. Mas em algum momento, esse fazer entra com uma pergunta. O que eu estou fazendo tem sentido ou não tem sentido? Eu retifico ou eu ratifico? Eu continuo fazendo tudo que eu estou fazendo? Ou eu paro e vou ter que fazer uma coisa completamente diferente? Mas isso não aparece. Olha, presta atenção. Essa pergunta não aparece para a gente imatura ainda. Se essa pergunta, ela não apareceu para você, porque você não está maduro ainda. Isso aqui é coisa de gente um pouco mais madura. Olha só. Tudo que eu tenho feito, lavar a louça, limpar a bunda de criança, entregar o relatório do meu trabalho, operar a cabeça de alguém, prestar contas, isso tudo que eu tenho feito, isso tem sentido diante da eternidade ou não tem sentido diante da eternidade? Isso tudo que eu tenho feito, tem ou não tem sentido mesmo se eu morrer?
nesse preciso momento? Ah, isso é pergunta de gente madura. É lá que a gente vai ter que chegar. É lá que eu quero que a gente chegue. Aí começa a se abrir pela primeira vez começa a se abrir a dimensão verdadeira da morte. A morte deixa de ser aterrorizante. Agora veja, a gente só vai conseguir encarar a morte como algo não aterrorizante se a gente começar a se acostumar com a presença dela no nosso cangote. A gente vai morrer uma hora. Isso é uma coisa que você já devia saber. Quem que vai se apavorar com uma ideia dessa? Alguém que jamais meditou sobre o que é a vida humana. Alguém que jamais meditou sobre o que é a vida humana. Então presta atenção. É força com morte. Força com morte. Circunstância, chamado e morte. A morte, ela não deve ser esse ente místico, terrível, detestável. Não é isso. A morte é a mesma realidade, que você não vai conseguir escapar dela. Nem eu, nem você. A gente não vai fazer isso. Né? A gente vai para uma versão final. Uma outra versão. E aí vai ser a versão de todo o arco da nossa existência. Né? Agora veja, primeiro passo para a gente poder enfrentar a morte. Então, essa é a primeira coisa. Ah, doutor, eu não gosto nem de ouvir falar sobre a morte. Você, então, é um vitimista, é um coitadinho, é um fraquinho, é um fracotinho. Você não sabe no que é a vida humana. Ah, não me incomoda falar de morte. Eu já entendi que incomoda, é isso mesmo. É para incomodar, porque a gente tá fazendo tudo errado. Mas é óbvio. A gente só não vai se incomodar, a gente só não se incomoda com a morte. Ah, e tem gente que não se incomoda com a morte também porque é um tremendo um cara de pau. É um tremendo de um avoado. Acha que vai dar tudo certo no final. Meu amigo, não vai. Você ainda tá dando tudo certo agora, mas não vai dar. Se você não parar pra pensar, presta atenção, tô dizendo que não vai dar certo. Tô dizendo o seguinte, se você não parar pra meditar seriamente sobre o que é a vida e o que é a morte, sobre os seus deveres, sobre os seus compromissos, sobre se você presta, sobre se você tá ali presente para os demais, não vai dar certo. Para de wishful thinking, para de pensamentos místicos, maravilhosos, né? Ah, o pensamento não vai funcionar. Tem que fazer algo que preste, tem que fazer o seu dever. Então vamos lá. Importante aqui. Aquelas coisas, aqueles acertos de contas, né, dos últimos minutos, acerta agora, porque você pode estar diante do seu último minuto e você não sabe, né? Vai pedir desculpa a quem você tem que pedir, vai resolver o que você tem que resolver, vai pagar a dívida lá que você podia ter pago e não pagou ainda, vai arrumar o armário que você não arrumou, vai fazer a prece que você devia ter feito e não fez, vai estudar aquilo que você tinha que ter estudado, né? Porque isso é o seu dever, é o que você tinha que ter feito, é o que você tinha que ter feito. Então isso aqui é número 1, isso aqui é regra número 1. A morte só vai dar tudo certo na morte se você está fazendo a coisa certa em vida. Só vai dar tudo certo na morte se você estiver fazendo a coisa certa em vida. Se você tem pendências agora, que você podia ter resolvido e você não resolveu, a morte não vai dar certo para você, meu amigo. Não vai dar. Né? Porque depois você não consegue resolver mais. Você já passou pro lado de lá. Não tem mais resolução. Tá? Esse chamado vai se tornar um inferno na tua vida. Então, regra, tarefa, dica. Você tem que fazer. A gente tem que fazer isso hoje. Ir lá e fazer o que é do nosso dever. Diante da morte. Diante da morte. Assim a gente amadurece. Assim a gente progride. Assim a gente não fica paralisado. Assim a gente vai passando de uma camada para outra camada no desenvolvimento da nossa personalidade. Do contrário, a gente fica ali, ó, quietinho, paradinho, tristinho, fraquinho na quarta camada. Né, que a gente vem falando, né, ao longo desses dias aqui. Então, presta atenção. É força com sentido de dever, com sentido de morte, com sentido de atender algo que você tem que atender, sem medo, sem medo. Eu entendo que você tem medo da morte, porque você está fazendo errado. Eu entendo que você tem medo da morte, porque você não fez o que tinha que fazer. Eu entendo que você tem medo da morte, porque a tua gaveta está desarrumada. O medo da morte vem da gaveta desarrumada. O medo da morte vem daquela birra que você tem com a religião, ou então com o teu pai, ou então com a tua mãe, ou então com aquela tia. Para com isso. Vai lá e resolve o que tem que resolver. E ó, peito aberto, peito estufado, o ar entra dentro do nosso pulmão e nosso pulmão se enche de vida. A morte, ela dá a dimensão verdadeira para a vida. Sem a noção da morte, não tem vida. Porque você não faz nada que você tinha que ter feito. Tem sempre o dia de amanhã. Só que você não sabe, criatura amada, se vai ter o dia de amanhã. Nem eu. A gente não sabe. Então, olha só. É aquilo que o Vitor Frankl falou no campo de concentração, hein? Eu caguei se você tem 5 minutos ou 30 anos. Faz o que é do teu dever agora. Se você não faz o que é do teu dever agora, você não fará amanhã. Então, para que você está vivendo? Para que você está vivendo? Você está vivendo para ter mais uma chance. A chance está sendo dada agora. Agora. Então, vai lá e resolve as pendências. Agora. Resolve as pendências agora. A tua vida ganha um novo sentido. Ela ganha uma certa energia. Você começa até a gostar de viver. Você até começa a gostar de gente. Você começa até a acordar de manhã. Você começa até a parar de reclamar. Você começa até a parar de fofocar. Você até começa a ganhar algum dinheiro. De repente você começa até a ter religião. De repente você até começa... Porra, as pessoas começam até a gostar de você. Estranho. Por quê? Porque você estava vivendo feito um
não ser humano, porque ser humano morre. Porque ser humano morre. Isso faz parte da estrutura da vida. Então aqui, ó, já é a progressão. A gente vai deixando de ser bichinho, vai deixando de ser egocêntricozinho e vai começando a ser gente. Vai começando a estar inscrito naquilo que a gente chama de realidade humana. A visão da morte é importante, importantíssima. Sem medo, mas com gravidade. Sem medo, mas com esperança. Por quê? Por que a esperança está aberta? Porque você ainda está vivo. Quando você morrer, acabou a esperança. Você ainda pode ter esperança porque você está vivo. O que significa isso? Significa que você pode fazer alguma coisa que você tinha que estar fazendo e não está. É aí que mora a esperança. A esperança, a gente mexe na esperança, a gente articula a esperança, a gente manipula a esperança quando a gente faz o que a gente tinha que estar fazendo em vistas da morte, em vistas de um destino que a gente quer alcançar. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos embora. Vamos nessa. Sexta-feira aí. Aproveitem o final de semana. Acompanhem aí os stories. Eles voltarão em breve, que eu estou trabalhando aqui loucamente, né? Sem fim. Mas voltem, né? Vamos lá para o story, vamos voltar para lá. A gente continua conversando. Segunda-feira voltamos. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo, marcar o pessoal aí, tá bom? Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.